Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. E na verdade nós podemos estar envolvidos neste espírito de adoração, precisamente porque o Senhor tem estado connosco a cada momento. O Senhor tem concedido as suas bênçãos, o seu amor imensurável tem sido uma realidade nas nossas vidas. Então, por que razão nós tememos? Por que razão tu temes o futuro e o amanhã te faz duvidar? Há um coro que diz: se Deus das avezinhas tem cuidado, também de ti há de cuidar. Então nós sabemos que verdadeiramente o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e por isso nós podemos terminar mais um ano sabendo que o mesmo Deus que esteve connosco neste ano de 2025 será o Deus que estará connosco no ano de 2026. Louvado seja o Senhor por isso. Eu convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 9. E continuamos a lembrar o benefício maior que Deus nos tem dado, que é precisamente Jesus Cristo. E por isso haverá luz para sempre. Isaías, capítulo 9. Vamos fazer a leitura da profecia acerca do advento e o poder do Messias. Os primeiros 7 versículos do capítulo 9 de Isaías. Os irmãos que tiverem possibilidades, acompanhem-me nesta leitura de pé. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de David e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Pai Santo, uma vez mais nós temos a possibilidade de ter a Tua palavra aberta diante de nós. E tão somente nós te queremos agradecer por isso, Senhor. Sabemos que muitos não o podem fazer porque sofrem perseguição, porque veem as suas vidas a chegar ao fim. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque podemos ter a palavra da vida aberta diante de nós e aprender acerca de Ti, Senhor. E nela podemos encontrar esperança e segurança para as nossas almas. Nós te rogamos, Senhor, que pelo poder do Teu Santo Espírito, uma vez mais, Tu possas falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. O significado de Natal é nascimento, alguém ser dado à existência, alguém ter vida.
E nós sabemos que podemos celebrar esta época, a qual nós chamamos de Natal, mas certo é que nós não conhecemos exatamente o dia em que o Senhor Jesus nasceu. Mas é comum nós celebrarmos no dia 25 de dezembro de cada ano. Embora alguns digam que Natal é quando o homem quiser. E, na verdade, isso é um dito que tem muita razão. Porque se Natal significa nascimento, nós podemos perguntar: Jesus já nasceu no teu coração? Ou mais, o teu coração está aberto para que hoje seja Natal? Para que hoje Jesus possa nascer em ti e tu possas ter vida nova nele? É certo que nós não sabemos a data certa do seu nascimento. Mas ao olharmos para os Evangelhos, por exemplo, para Lucas ou para Mateus, nós encontramos algumas pistas que nos ajudam a entender que verdadeiramente Jesus nasceu. E já pudemos ver isso na semana passada. Mas nós olhamos para um grupo de pastores que estava a pastorear os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Estariam eles nas montanhas ao redor de Belém, em condições adversas, e ali eles puderam perceber que era necessário ir conhecer o Salvador, ir adorar a Jesus. Se para os pastores foi tão óbvio que era necessário, podemos dizer, não havia outra coisa que eles pudessem fazer senão ir adorar o Senhor, o nosso coração se entristece, porque muitos hoje não reconhecem esta necessidade de ir adorar o Salvador. Alguns não querem celebrar o Natal por não haver consenso quanto à data e apenas preferem celebrar a sua morte ou a sua ressurreição. Mas acontece que sem nascimento nunca poderia haver morte, nem tampouco ressurreição. Mas também é interessante nós lembrarmos que ainda antes dos primeiros cristãos celebrarem a verdadeira cristandade, celebrarem o Senhor Jesus, já era comum haver uma festividade, que era a festa do culto ao sol. Isto é muito importante nós meditarmos, irmãos. Pelo menos para mim é. Porque se para uns era importante fazerem esta festa, era um culto ao sol como uma religião que almejava que nada pudesse vencer o sol e que a cada dia ele iria nascer de novo. Então eis que se para esses essa luz era a fonte da vida deles e a forma de terem esperança num novo dia, eis que para nós, para os cristãos, a celebração real veio a ser o nascimento do verdadeiro sol da humanidade. E por isso é que o evangelista João diz: ali estava a verdadeira luz que alumia a todo o homem que veio ao mundo. Eis que essa luz é o próprio Senhor Jesus. Mas permitam-me olhar para esta profecia do profeta Isaías, que tantos anos antes da verdadeira luz vir ao mundo, ele já havia recebido da parte de Deus aquilo que era necessário entregar aos homens que estavam desesperados. Não sei como é que o irmão ou a irmã está a viver esta época natalícia. Sem dúvida que muitos testemunhos foram colocados aqui no altar do Senhor. Mas quantas aflições, quantas mágoas, quanto choro, quanto lamento, quanto desespero podemos nós estar a passar nesta época. Só o Senhor sabe e só o Senhor conhece o nosso coração. Só Ele sonda as nossas almas. E ao longo deste ano, quantas vezes nós precisamos de rasgar o nosso coração em pranto diante do Senhor, sabendo que só dele vinha a solução para a nossa aflição. Eis que o profeta Isaías diz aqui no capítulo 9, no versículo 1, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu
junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Meus queridos irmãos, se nós estivermos atentos ao mundo que nos envolve, nós encontramos neste texto a descrição de uma sociedade em tudo semelhante à dos nossos dias. Mas ainda no versículo 22, o versículo anterior a este versículo 1, versículo 22 do capítulo 8, Isaías diz: "E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsia e arrastados para a escuridão." É que naquele tempo reinava o rei Acaz. Um rei que apostatou da sua fé e abandonou o culto ao Deus verdadeiro, seguindo a idolatria e praticando sacrifícios abomináveis. Portanto, não somente o rei, podemos assim dizer, mas também todo o povo vivia num ambiente hostil, em densas trevas, completamente afastados daquela que seria a vontade divina. E nós olhamos para o texto e é feita menção às tribos de Zebulon e de Naftali, que ocupavam o território a noroeste da Galileia, e estas tribos suportaram duras invasões dos assírios. Um povo opressor, um povo inimigo. Contudo, meus irmãos, nós encontramos aqui uma oposição de sentimentos. E olhamos para a opressão e para o desespero, e o Senhor diz através do seu santo servo, o profeta Isaías, que não serão eternos. Porquê? Porque surge a alegria e surge a esperança. E por isso mesmo, o mesmo profeta Isaías já havia dito no capítulo 7, versículo 14, um texto que certamente todos nós conhecemos. "Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel." O que significa Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. O Deus Altíssimo, aquele que está lá nos altos céus, que muitas vezes parece distante, que em alguns momentos da nossa vida parece que não ouve quando por ele clamamos, que em alguns dias parece que não vem socorrer-nos e não vem responder à nossa oração. Eis que esse Deus está conosco. O verdadeiro Emanuel está aqui entre nós. Ele se tornou presente no meio do seu povo. Por isso é que verdadeiramente a opressão e o desespero não terão a sua permanência. Mas eis que o povo pôde experimentar a alegria, a abundância da bênção de Deus. E o versículo 2 nos diz: "O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam a região da sombra da morte resplandeceu a luz." Eis que a profecia de Isaías continua. E ele mostra-nos aqui a esperança no cumprimento da promessa. Ele mostra-nos que a luz apareceu e o mundo já não continuará em trevas. Por isso, meus irmãos, olhem o que está ali. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Porquê? Porque "e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus." Eis que nós podemos olhar para uma terra que estava angustiada e entenebrecida, em trevas. Mas nessa terra que estava em trevas, nesses corações obscurecidos, resplandeceu a verdadeira luz. E olhando para este nome de Jesus, nós podemos encontrar o significado do seu nome nas próprias palavras do anjo, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Quando nós olhamos para a forma como a palavra de Deus começa, nós podemos olhar, por exemplo, para o capítulo 3 e vemos que Deus diz: "Haja luz", e houve luz, em oposição às trevas, ao vazio que existia. E, meus irmãos, a luz é comparada a um libertador de um mundo triste, de um mundo angustiado. Possivelmente encontramos uma comparação a um rei que veio para libertar o povo da opressão
e para governar com justiça. Mas, no entanto, nós olhamos para esta luz e, sobretudo neste texto profético, esta luz também simboliza a salvação. Uma salvação que é pela graça, isto é, não somos nós que vamos alcançar, mas é ela que nos alcança. Por isso esta Virgem irá conceber e dar à luz um filho. E esse filho é o verdadeiro Emanuel. É o Deus que está entre o seu povo. É o Deus que alcança o seu povo para que o povo possa ter a luz da vida, para que o povo possa receber a salvação que necessita. E por isso é ela que nos alcança e se torna acessível a nós. E nós vimos o seu brilho com intenso fulgor. Louvado seja o Senhor por isso. Timothy Keller diz no seu livro Surpreendentes Revelações de Natal que o Natal e a encarnação significam que Deus mergulhou em profundidades infinitas para estar ao nosso alcance pessoal. E quando nós pensamos nesta realidade, nós podemos olhar para um Deus que deixou todo o seu esplendor de glória e fez-se homem, como eu e como tu, como qualquer um de nós. Mergulhou nestas profundidades infinitas para nos salvar. E quanto mais nós conhecemos este homem que mergulhou nestas profundidades infinitas, nós iremos conhecê-lo ainda mais e vê-lo abaixar ainda mais fundo, descendo até o inferno e ali sofrendo os horrores da morte, sendo crucificado e morrendo em morte de cruz, vertendo o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Então, meus irmãos, o nascimento de Jesus vem antecedido de várias promessas. E não apenas esta que encontramos neste texto do profeta Isaías, mas muitas outras. E no tempo certo, Deus se revelou ao mundo na pessoa do seu amado Filho, Jesus Cristo. E por isso, nós encontramos as palavras do salmista no Salmo 2. E se os irmãos quiserem olhar para aquilo que o salmista diz no Salmo 2, ele faz-nos uma pergunta. E ele pergunta: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Sim. Porquê que os reis, porquê que os povos, porquê que as pessoas do mundo se levantam, se rebelam contra o Senhor? O versículo 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Por que é que muitos se levantam contra o Senhor? A verdade é que nós olhamos para uma sociedade destruída. Reis, governantes, homens e mulheres que se levantam contra o Senhor, que se rebelam contra o Senhor, que quando as coisas não vão bem nas suas vidas, viram costas ao Deus Altíssimo. Mas o salmista nos diz que o Senhor zombará deles. O Senhor se ri. Porque o que somos nós? O que somos nós diante da grandeza do nosso Deus? O que somos nós diante do Senhor Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, daquele que é capaz de dissipar as trevas e trazer luz, luz ao povo, luz às nossas almas. O salmista prossegue as suas palavras e eis que, chegando ao versículo 9, ele testemunha: tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ir e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Este Salmo 2 diz a história
da Bíblia que é como um só com o Salmo 1. E se no Salmo 1 o salmista começa por dizer: bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eis que agora chegamos ao fim do Salmo 2 e continuamos a encontrar esta mesma certeza de que é bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Então, o que nos impede de confiar no Senhor? O que nos impede de confiar num Deus todo-poderoso que é capaz de reduzir ao pó aqueles que se levantam contra Ele? É necessário nós servirmos ao Senhor com temor e alegrar-nos com tremor. Quando nós vimos proclamar as bênçãos que o Senhor nos dá, é com tremor diante da sua face. Porque não é com nenhum merecimento nosso. Não é porque o Senhor encontrou em nós algum favor ou algum mérito que Ele nos vai devolver uma bênção. Mas é porque Ele é todo gracioso, todo misericordioso, que Ele nos concede as alegrias da nossa vida. Então que o sirvamos com temor e com tremor. O versículo 3 do capítulo 9 de Isaías continua a manifestar a bênção do Senhor. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti como se alegram a ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Meus irmãos, o profeta Isaías não deixa margem para dúvidas. Ele proclama aqui a mensagem da salvação com plena certeza de que ela é uma realidade e uma verdade que não falha. E tal como é certa a alegria de quem vem com os seus cestos cheios depois de uma boa colheita, ou podemos dizer, e conforme está escrito, como exultam aqueles que escapam de uma guerra com vida e podem guardar para outra batalha os despojos que já serviram para a proteção anterior. Assim deve ser a alegria daqueles que têm o Senhor como seu Senhor. Porquanto, continua dizendo no versículo 4 e 5, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Eis que não apenas há a promessa da restauração e da alegria, como também a profecia abrange a paz que fica notória. E se nós podemos testemunhar que haverá luz para sempre, porque em lugar de trevas passou a haver luz, eis que o Senhor não apenas nos ilumina, mas Ele nos concede a sua santa paz. A paz que nós tanto necessitamos, a paz que as nossas almas carecem, a paz que nós precisamos a cada dia das nossas vidas, para não nos inflamarmos contra o nosso próximo, para não nos rebelarmos contra o Senhor, para conseguirmos enfrentar as injustiças e as adversidades no nosso dia-a-dia. Então fica evidente que com a intervenção de Deus acaba a guerra, acaba a dor, acaba a opressão, como aconteceu quando os israelitas, sob o comando de Gedeão, derrotaram os medianitas, conforme nos testemunha o texto. E nós olhamos à nossa volta e vemos tantas guerras. Vemos pais contra filhos, filhos contra pais, familiares com relações quebradas, nações contra nações, cada um tentando ser melhor que o outro e fazendo prevalecer a sua razão. Mas apenas quando nós experimentamos a paz do Senhor, que nos é dada quando nós nos submetemos a Ele e nos humilhamos diante da sua face, aí sim nós podemos viver em todo o esplendor a paz que vem dos altos céus. Então, quando surge a vitória, nada mais importa, porque a guerra cessou e a paz pode ser vivida tranquilamente. E nem os inimigos prevalecem, nem o pecado, nem a vara da servidão, nem o jugo opressor. E, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus que aqui está a ser profetizado, que já em vida e durante o seu ministério,
que vai dizer, conforme nos testemunha Mateus, no final do capítulo 11, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o Senhor que te convida a ir até Ele e a entregar sobre Ele, ou nas suas mãos, a opressão. Aquilo que para nós é como a vara de servidão, é como um jugo opressor, é o pecado que é enormíssimo na nossa vida. É o Senhor que nos convida a colocar tudo isso nas suas mãos. E em contrapartida, Ele nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E agora notai, irmãos, se nós entregamos no Senhor as nossas cargas, vede qual é a carga que o Senhor nos dá. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diante das nossas cargas, os pesos que temos que carregar, o Senhor não nos intensifica isso como um rei maldoso e déspota, mas o Senhor nos dá um jugo suave, um fardo leve. E tudo isto é possível porquê? Sim. Já pensou? Tudo isto é possível porquê? Eis que encontramos a resposta no versículo 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então sim, podemos responder a esta pergunta. Porquê é que tudo isto é possível? Porquê é que é possível nós encontrarmos a luz? Porquê é que é possível nós sentirmos paz e vivermos esta paz duradoura, que não depende das circunstâncias, não depende dos momentos. Eu agora sinto paz e depois já não sinto. Não! É uma paz que é perene, uma paz que nós só podemos encontrar no Senhor. Porquê? Porque na plenitude dos tempos a profecia se cumpriu e Jesus fez-se homem. Ele nasceu como humano, mas, meus irmãos, Ele foi-nos dado como divino. E já Miqueias dizia: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque desde agora será Ele engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz. Vede a maravilha da paz que nós podemos sentir. E podemos fazer parte, todos nós, deste plano eterno de Deus. Destes que permanecerão juntamente com aquele que será engrandecido. Fazemos parte daqueles que são apacentados pelo Senhor, que tem força e que tem todo o poder. E nós, ao olharmos para o que Isaías aqui nos diz, nós olhamos para um príncipe. Um príncipe que tem o principado nos seus ombros. Isto é, ele tem o manto real. Ele governa com autoridade e tem poder para reinar como bem lhe parecer. E este rei é conhecido por este nome, ou por estes nomes: Maravilhoso Conselheiro. Algumas versões das nossas Bíblias fazem uma separação entre maravilhoso, vírgula, conselheiro.
Outras juntam estas duas palavras por serem compostas como as demais, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas nós encontramos aqui um maravilhoso conselheiro, um nome que é lindo, um nome que é maravilhoso no nascimento humilde e no propósito sublime de salvar o homem pecador. É maravilhoso na sua divindade e vida sem pecado, no seu ensino, no seu perdão, no seu exemplo, nos seus feitos e cuidado com todos, na forma como suportou a morte e morte de cruz e até mesmo como venceu a morte. Mas este nome que é maravilhoso é também um conselheiro sábio, um conselheiro oportuno, um conselheiro sempre disponível para ensinar, para ouvir, para buscar o que está perdido, para salvar. É um conselheiro desinteressado acerca do que somos ou do que temos para lhe dar em troca. É um amigo que não falha. É aquele que aconselha coisas maravilhosas, incomparavelmente melhores às que podemos encontrar na terra. Este é o seu nome. Mas também ele é Deus forte. E sendo 100% Deus, nada o pode derrotar, nem mesmo a morte. É forte nas suas convicções e nas suas promessas também. O seu nome é Pai da eternidade. Ou seja, os tempos e as épocas estão nas suas mãos e é Ele quem governa tudo e todos. E o seu nome é Príncipe da Paz. É Príncipe da Paz porque o seu reino não é deste mundo. O seu reino é um reino de paz, um reino de reconciliação, um reino de amor que se opõe àquilo que são as atitudes dos homens no seu estado natural. Este Príncipe da Paz tem paz consigo próprio, tem paz com os outros, com o que ele é e com a missão que lhe foi dada pelo Pai do céu, o Deus Todo-Poderoso. Então o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E versículo 7, do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de David e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Meus irmãos, Isaías termina este trecho do mesmo modo como começou. Ele refere em primeiro lugar o governo deste menino. Em segundo lugar, o seu domínio. Em terceiro lugar, o caráter. E em quarto lugar, a certeza. Então, em primeiro lugar, o governo deste menino seria eterno. Diz-nos o texto, do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Em segundo lugar, o seu domínio. Ele veio do trono da linhagem de David. Diz-nos o texto, sobre o trono de David e no seu reino. Em terceiro lugar, o caráter. É para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, sem pecados nem injustiças. E em quarto lugar, encontramos a certeza. E esta certeza é aquilo que Isaías nos testemunha, desde agora e para sempre. O zelo, o cuidado do Senhor dos Exércitos fará isto. Então começamos este culto lembrando que um dia o Senhor voltará. Jesus foi anunciado, foi predito pelos santos profetas. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus. Onde está a nossa espera, meus irmãos? Onde aguarda a sua igreja? Para que então um dia possa ser igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mas um dia haverá ruído e grande alarido, e os clangores tocarão, e o Senhor descerá, e Ele virá buscar a sua igreja. E estaremos para todo sempre com Ele reunidos nos ares. E a igreja anseia esse dia, e por isso podemos dizer Maranata,
ora vem, Senhor Jesus. Na verdade, este menino é o Senhor dos exércitos que fará isto. Então, ao passarmos por mais um Natal, o que é para ti o Natal? Deus, no seu amor, enviou Jesus para nos libertar das cadeias das trevas, do jugo que nos oprime, das perturbações e medo que tantas vezes nos amarram. E nele nós encontramos liberdade, alegria, paz e descanso. Então basta crermos nele. Basta aceitarmos a transformação que ele tem poder para fazer nas nossas vidas, tornando todas as coisas novas e com um novo sentido. Permite que haja luz para sempre no teu coração. E se ainda não entendeste esta necessidade, ou se o teu coração ainda não foi aberto para a verdadeira luz do mundo, que possas, em simples palavras e humilde oração, pedir que ele possa habitar em ti. Entrega-lhe a tua vida. Deixa que seja Natal no teu coração. E que ele nasça em ti para te salvar e fazer viver no seu amor. Que Deus nos abençoe. E que possamos verdadeiramente continuar a proclamar: Jesus nasceu. Aleluia. Sim, ele está vivo para nos salvar.